Olá pessoal, estamos hoje em mais um Midascast e eu, como sócio de Campinas, serei host desse nosso episódio. Tenho a honra de receber aqui 3 consultores, né? Nós temos o Fábio como consultor, o Lipe como consultor e o Sabatic é o nosso assessor aqui de Ponta Grossa. E nós falaremos bastante sobre planejamento, sobre produtos, sobre carreira, como está sendo o desenvolvimento deles, como que eles estão sentindo o mercado financeiro e como está sendo trabalhar em relação ao mercado financeiro com o mercado financeiro. Pessoal, para vocês se apresentarem, gostaria que vocês falassem um pouco de vocês, um pouco da trajetória e como que está sendo a carreira de vocês. Matheus, pode iniciar falando sobre você. Bom, primeiramente, prazer estar aqui, né? Inenarrável, como diria nosso querido Davi. E, bom, a minha carreira ali, eu sempre mexi com o mercado financeiro ali desde 2018, acredito. Então, sempre foi uma área que eu gostei muito. Comecei no direito, mas já vi, né, que mercados financeiros, investimentos era mais a minha praia. Comecei a fazer isso por conta, ali para pessoas mais próximas, ali para a família. E aí fiz economia, terminei o curso, e aí decidi transformar isso em algo profissional, né, num propósito mais profissional mesmo e pessoal. Então, eu entrei na Midas ali e tô ali desde... Entrei, na verdade, em outubro, né, mas até o treinamento, tudo, né, então... mas já tô ali nessa pegada já de atendimentos mais constantes, já tô um pouco mais acostumado com o trabalho, né, com essa parte comercial que eu não tinha tanto. Mas tá sendo um desafio e uma oportunidade muito boa de me desenvolver, não só profissionalmente, como pessoalmente também. A Midas dá todo esse suporte para que a gente consiga crescer de forma completa mesmo, né? Mas tá sendo muito bom, tá sendo incrível mesmo. Finalizei agora o meu primeiro ano de empresa, né? Gostei bastante de trocar. Eu era empresário, tinha uma empresa há 7 anos, continuamente trabalhava com essa parte comercial, mas sabia que precisava desenvolver bastante. E entendi que dentro da Midas realmente eu consegui desenvolver não só essa parte comercial, mas como pessoa, como consultor, como mercado financeiro, entender sobre investimentos, entender tudo, né, nessa parte de Selic, CDB. Hoje a gente trabalha bastante, então eu sou muito feliz e muito grato de estar dentro da empresa que me colocou onde eu estou hoje. Legal. Bom, um prazer para mim estar aqui com vocês também hoje, reunidos. Eu sou o Fábio. Então, eu sou engenheiro de materiais de formação, trabalhei 5 anos na área industrial, na engenharia, trabalhei sempre bastante focado na minha área, na área de engenharia de materiais mesmo, então cresci bastante rápido na indústria também, passei desde estagiário, analista, coordenador, supervisor, gerente, trabalhei em várias áreas, mas na indústria era muito bom, foi um ambiente onde eu pude desenvolver bastante, aprender muito também. Mas a engenharia sempre tem uma bolha que é um pouco difícil de ser estourada, então tem pessoas que você nunca vai conseguir, a meritocracia ela não funciona tanto, né, como em outras empresas, questão de cultura, muitas vezes a gente até tem nas empresas, nas multinacionais, porém tem pessoas que nem sabem como é a cultura, como ela funciona. Então faz 2 meses agora que eu estou na Midas, né, iniciei a minha carreira como consultor financeiro, não tinha experiência financeira alguma, assim, nem atendimento ao público. Eu sempre investi, sempre gostei do mercado, porém, experiência mesmo eu não tinha. Mas como os meninos também comentaram, né, a gente sempre treina bastante, sempre nos desenvolve bastante, tanto para atendimento ao público, quanto para temas mais técnicos relacionados ao mercado financeiro. A meritocracia, ela já é muito notável, então a gente sabe o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa atingir para dar o próximo passo, para crescer dentro da empresa. Então a gente vê que isso realmente funciona, além de questão de remuneração, que é bem mais agressiva, quanto mais você trabalha, mais você ganha, então isso é bastante diferente, porém está sendo muito importante essa minha trajetória, acredito que é só o início ainda, mas já consigo ver bastante pontos assim, muito positivos em relação ao que eu tinha na minha carreira. É muito legal que a gente tem 3 situações distintas, né? A gente tem o Fábio, que é um consultor júnior que está iniciando a trajetória com 2 meses. Nós temos o Lipe, que já está 1 ano na empresa e é um consultor pleno. E nós temos o Matheus, que está praticamente 6 meses na empresa e um assessor. Então nós vamos ter 3 pontos de vistas, né? O Fábio veio da indústria, o Lipe é empresário e o Matheus, ele fez essa transição de carreira,
ainda no processo de formação, na graduação, né? Isso é muito interessante. Vocês tocaram alguns pontos muito bons aqui. A parte de remuneração, a parte do plano de carreira e a cultura da empresa, né? Invertendo a ordem, eu queria que vocês falassem um pouquinho em relação à cultura. O que vocês sentiram? E eu queria começar com você, Fábio. Você comentou que sentiu essa questão da cultura na indústria, já tinha vivido isso em uma empresa. O que você pontua de positivo e de diferente que você sentiu da época que você trabalhava como engenheiro e agora como consultor financeiro? Perfeito, Gabriel. A primeira coisa é que nas indústrias, as grandes empresas sempre têm a questão cultural, né, que elas tentam passar isso para todos os colaboradores, parte dos valores, a parte da missão, a parte, né, da estratégia da empresa como um todo. Porém, nas multinacionais, como eu comentei, tem muitas pessoas que nem sabem da existência disso. Então, é um quadro na parede, geralmente, onde serve para auditorias, quando vem algum auditor, para fazer algumas perguntas. Pro Great Place to Work também. Pro Great Place to Work. Então, é mais uma coisa mais engessada. A meritocracia, ela não existe muito, por mais que você entregue os teus resultados, você não sabe, sempre o pessoal vai dando uma enrolada para te promover, para te fazer as coisas. Então, coisa que, por exemplo, na Midas já é bem diferente. Então, se você bate as tuas metas, se você tem o tempo, se você tem os teus as tuas metas, as tuas questões todas batidas, é um crescimento natural. Então, você sabe para onde você tem que andar, onde você tem que ir, né? E além da gente ter essa cultura entre a gente, dentro da Midas, dentro da empresa, a gente busca levar isso para os nossos clientes também. Então, os clientes, é muito bacana porque os clientes percebem isso. Então, os clientes falam para a gente, nossa, como vocês trabalham diferente, nossa, como o atendimento de vocês é diferente. Tem muitas pessoas que vêm querer vender alguma coisa aqui pra gente e elas não estão interessadas na gente, elas só querem simplesmente vender um produto. E a nossa forma de trabalho, a nossa cultura mesmo, a gente sabe que não é isso, né? É o nosso propósito, né? É o nosso propósito. Então, a gente anda, né, com o nosso propósito, a gente carrega com a gente leva até os nossos clientes, a gente tem uma atenção genuína, busca realmente saber como a gente pode ajudar eles. Por isso que a gente, né, busca fazer várias perguntas para saber realmente como a gente pode ajudar. Então, isso é a principal diferença, assim, da indústria. Realmente, na indústria existe isso, mas eu já trabalhei em mais de uma indústria, em mais de uma grande empresa, e isso era bem parecido, essa questão dentro da indústria, coisa que aqui é totalmente diferente, essa questão. Além da gente ter entre a gente leva para os nossos clientes. Essa meritocracia é muito interessante, porque muito fala-se sobre meritocracia e pouco vive-se, né? Muitas vezes as empresas, elas querem que aquele profissional ele se dedique, mas a parte da empresa de proporcionar um terreno de crescimento muitas vezes é limitado. E aqui não tem limite de crescimento, né? Quem pega a onda no começo aproveita melhor essa onda, e a gente está muito nisso. Né? Os candidatos perguntam muito em relação a isso. Poxa, mas a cultura, como é que funciona? A cultura, ela tá toda atrelada no nosso dia a dia, a cultura tá toda atrelada no nosso crescimento. E falando em cultura, você teve cultura na tua empresa? Como que era essa situação, Lipe? Muito pelo contrário, né? Quando eu procurei a Midas pela primeira vez, eu queria crescer dentro da minha empresa. Eu queria entender como que a Midas fazia o que fazia. Eu queria realmente, de fato, mudar a cultura que eu tinha dentro da empresa. Basicamente, eu tinha ali a missão, valores, isso porque eu aprendi numa consultoria empresarial que eu contratei. Mas, de fato, colocar as pessoas para vestir a camisa, entender o que eles estão fazendo ali e dar um norte, né? Carreira para os meus colaboradores, eu precisava disso. Eu fui para a Midas para entender isso. Só que eu cheguei lá e me barraram. Acabei ficando na Midas mesmo, não voltei mais para minha empresa, porque, de fato, eu entendi o caminho. Igual o Fábio comentou aqui, depende apenas da gente. Hoje a gente viu a esteira rodando já, nós temos um sócio hoje aqui dentro da empresa que já passou por todos os passos, todas as etapas, em menos de 2 anos de casa. Então a gente percebe que não é só um quadro, não é só, vou montar um plano de carreira para vocês, e de fato a gente está vendo acontecer e vendo viver. E isso muda tudo, né? A gente entra aqui e fala, só depende de mim. 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, daqui 2 anos eu sou um sócio, tenho mais um pedaço da empresa. Isso não tem como você mensurar, né? Como que você vai trazer isso para dentro da tua empresa? Então, de fato, foi um choque muito rápido e muito grande de cultural ao entrar na empresa. É muito engraçado que o tempo distorce, né? Quando a gente pensa assim, eu tenho que relembrar que eu tô só há 2 anos na empresa, faço 2 anos agora em julho. Porque assim, é tanto desenvolvimento, é tão intenso, o Fábio parece que tá há uns 2 anos na empresa, ele tá há 2 meses, né? É muito engraçado essa questão.
E isso da cultura, que até vocês falaram de não ser um quadro na parede, né? Eu também já fiz estágio numa multinacional e tinha isso da cultura, de visão, mas você percebia que realmente era só um quadro na parede, era algo secundário, não era o principal. Ali a gente sente que é uma das principais bases ali da nossa estrutura. A cultura é o que acaba regindo tudo o resto, né? Então, e a gente sente isso não só ali no começo, que a gente faz um treinamento específico sobre cultura, pra gente se integrar realmente, mas ao longo ali do tempo, a gente percebe que a cultura acaba se tornando algo tão natural que quem não tem essa cultura é naturalmente ali, se a gente que é expelido ali, não se encaixa bem, porque não é algo que vem de cima para baixo, é algo que se torna orgânico, isso se espalha de uma forma muito natural e muito forte, né, e isso é algo que até o próprio André fala no livro, né, que tem que ser uma das bases ali de uma empresa bem-sucedida, porque senão não vai ter norte, né, aquilo que você comentou ali de ter um direcionamento bem sólido, e a cultura é fundamental para isso também. Para ter norte e para ter expansão. Né? Se nós formos para Londrina, se nós formos para Campinas, é o mesmo escritório. Obviamente o imóvel é diferente, mas o carpê é o mesmo, a cultura é a mesma, as palavras são as mesmas, o que nós falamos no dia a dia é o mesmo linguajar. É muito interessante. E coisas pequenas, assim, em gestos das palavras que nós utilizamos, dos memes que nós temos internamente, né? Inclusive a nossa cultura vem de alguns memes, né? O nosso valor de número 6 vem de um meme que a gente comentava, então isso é muito interessante e é legal entender também. Eu também tive uma carreira em multinacional e até eu busquei a minha formação em relação a ter um plano de carreira, né? E subindo no plano de carreira. Jamais imaginei que em 2 anos eu alcançaria no mercado financeiro o desenvolvimento que eu teria uns 20 anos no agro, né? E as multinacionais do agro têm muita cultura, mas é aquela cultura que você comentou, um quadro na parede, né? Essa foi a primeira impressão que vocês tiverem em relação à cultura. Mas eu queria entender um pouco mais em relação à trajetória profissional de vocês. Vocês não vieram no mercado financeiro propriamente, a não ser o Matheus, que já teve uma formação. O Fábio teve uma afinidade com o mercado financeiro, mas não trabalhava diretamente, principalmente atendendo clientes, né? Como que foi essa transição para vocês? Trabalhar num mercado que vocês nunca tinham trabalhado, num formato que vocês nunca tinham trabalhado? Sim. Primeiro, até puxando um gancho, lembrar do que o Matheus e o que vocês comentaram, quando eu entrei nas multinacionais, a gente treinava a parte técnica primeiro, né? Na Midas a gente treina a cultura, então a primeira coisa que a gente se imerge mesmo é na cultura. A mudança cultural numa empresa que não está aculturada, ela é muito difícil, né? Porque geralmente ela precisa tirar peças, ou muitas peças, porque realmente é muito difícil de você mudar a cultura se essas peças continuarem lá. Então, essa parte é bastante complexa. Em relação a essa transição que eu fiz, da minha parte, eu sempre gostei dos investimentos, sempre achei muito importante, independente da área que eu estivesse, a parte financeira. Para mim não existe qualquer tipo de qualquer profissão que a pessoa não se interesse pelo mercado financeiro. A gente tem muitos casos de pessoas que ganham muito dinheiro e gastam muito mais do que ganham, então isso não adianta, é uma consciência financeira que a gente precisa ter. E o que muda o jogo aqui pra gente, eu tinha um pouco de medo no começo, uma insegurança, mas quando você treina muito, quando você fica ao lado de pessoas mais experientes, acompanha os atendimentos, vê como as pessoas trabalham, a gente é muito unido nesse ponto, a gente faz os joints, né? Eu utilizei muito desses joints, utilizo ainda até hoje, então, para mim isso me ajudou muito no meu início. Eu tinha conhecimento um pouco do mercado, mas é diferente quando você vai tratar com uma pessoa, com um cliente que sabe bastante também, que está num nível acima, mas a gente treina todos os dias para isso, né? Então, todos os dias a gente está treinando, seja conhecimentos técnicos, comportamentais, neurociência, tudo a gente treina, comportamento, postura, fala, oratória, então a gente treina um pouco de tudo. Isso ajuda muito e acaba sendo um desenvolvimento muito rápido. E a parte de você poder aproveitar as pessoas também, né? A gente tem os gestores, que a gente aprende muito com vocês, tem o próprio André, tem os nossos colegas que estão no campo com a gente no dia a dia. Isso, se a pessoa quiser, né? Se a pessoa realmente for atrás, que vai muito de cada um, a pessoa se desenvolve de uma forma muito rápida, muito... Né? Complementando, só para não perder o gancho, você comentou sobre desenvolvimento, e aqui a gente está falando sobre o desenvolvimento do operacional, consultores e assessores. Eu queria complementar em relação a isso, porque o desenvolvimento ele não cessa no momento que você está sendo treinado. Para você treinar uma pessoa, você também tem que ter segurança daquilo que você está treinando. Então eu, como vim dessa questão do consultor, depois passei a gestor, depois a sócio, você sempre está se desafiando. Eu estava subindo no plano de carreira e quando cheguei a gestor, zerei de novo.
Por quê? Eu passei a líder, então era uma coisa que eu não estava fazendo. Aí tive que me desenvolver um pouco mais. Da mesma forma, quando passei a sócio, poxa, eu estou numa outra cidade, então eu vou treinar pessoas de perfis diferentes, numa vivência diferente. Então a gente sempre está se desenvolvendo, então isso que é interessante, né? Quando você acha que você sabe tudo, você vê mais uma oportunidade de avançar ainda mais. Agora nas soft skills, né? Liderança, gestão, todos esses pontos aí que são bem interessantes. Parece, quando você comentou, né? Parece que é difícil, né? Você fazer essa transição, mas a empresa entrega muito fácil. A gente tem um mantra dentro da empresa. Como que a gente comunica isso? O burro, ele não aprende, né? O inteligente, ele aprende errando. E o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então, a gente já tem um perfil que já foi testado, comprovado, estudado, já foi entregue para nós de uma forma perfeita. Então, basicamente, como eu comentei desde o princípio, a gente já sabia o que tinha que fazer desde o início. Então, tudo isso, soft skills, hard skills, essas melhorias que a gente tem dentro da empresa, ela de fato é fácil, porque o plano já está pronto, o caminho já está pronto. Então, quando a gente começa a entender que a gente só precisa fazer o que precisa ser feito de verdade, aí tudo fica mais fácil. Você não precisa, vou estudar sobre outras coisas, vou desenvolver meu Instagram, vou desenvolver outras partes que realmente na mudança, no nosso flywheel dentro da empresa, ele não faz a roda girar. O que faz a roda girar de fato é o que já foi mastigado há muito tempo atrás para nós e traz para nós essa facilidade. As pessoas entendem assim, nossa, você vai entrar num lugar onde você realmente precisa das suas vendas para ser remunerado e tudo mais. Mas quando você entra na empresa, você percebe que fazendo o que tem que fazer, marcando as reuniões que precisam marcar, atendendo as pessoas que você precisa atender, e elas precisam de nós também, você vê que a conversão é muito maior e o pote de ouro tá logo ali no caminho. E as coisas que a gente vai falando, elas estão muito atreladas à cultura, né? Nesse momento que nós realizamos a venda, que é a parte mais importante do nosso escritório, né? Um cliente ele só é impactado a partir da venda. E acontecendo isso, a gente não impacta só da porta para fora, nós impactamos também da porta para dentro. Porque nós somos muito bem remunerados por isso, né? Então, uma relação de ganha-ganha. A venda, o cliente é impactado num planejamento financeiro e nós somos impactados através de uma remuneração inteligente. Então, é interessante. Então, é muito bom essa questão. Em relação à transição, eu vou perguntar para o Matheus e vou começar com o Matheus em relação a essa transição do método de trabalho. Você comentou que o teu perfil não é tão comercial, né? Você não tinha trabalhado com isso, depois quero ouvir vocês também. Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram e o que vocês fizeram para melhorar? Verdade nua e crua, porque às vezes a gente está falando aqui alguma coisa que é um pouco mais holística, né? Um pouco mais geral. E às vezes aquele candidato, aquela pessoa que está assistindo não entende muito bem. Poxa, mas eu vou ter que imitar o outro? Mas o que é esse imitar o outro? O que é ver a dificuldade? Não, quais foram as dificuldades que vocês tiveram reais, nua e crua, e como que vocês fizeram aí para superá-las? Isso aí do imitar foi um problema que eu tive no começo, porque assim, como até foi comentado, eu nunca tive esse perfil muito comercial, essa parte de prospecção, de falar com pessoas comercialmente, é o meu ponto fraco. E eu tinha mais um conhecimento sobre o mercado financeiro, uma parte de análise, tinha esse conhecimento, mas na hora de você sentar na frente do cliente, é outra história, muda completamente o jogo. Então, a dificuldade que eu tinha era, por exemplo, eu via pessoas que eram muito comerciais, consultores, a gente faz muito, tem essa cultura também, né, de feedback, de sempre trocar ideia para melhorar, e eu tentava imitar o perfil de outras pessoas. Então, tem pessoas, assim, que são mais expansivas, que são mais desinibidas naturalmente, e eu tentava fazer isso de forma forçada e isso não fica natural. Então eu tive que entender qual era o meu perfil, melhorar o que eu não tinha ali, que é essa parte comercial, mas também amplificar a parte boa que eu tinha, que é essa parte de análise de conhecimento técnico. E a venda se encaixa no teu perfil, que é mais analítico, Matheus? Com certeza, porque entra muito nisso que você estava falando de propósito, de você impactar de fato o cliente ali. Então quando você acredita que você está fazendo algo que realmente vai ser bom para a pessoa, eu falo que a gente usa as vendas, mas o nosso método não é de ser sempre vendedor, né? A gente fala, vocês são consultores, eu sou assessor, nosso trabalho é de acompanhamento e algo bem personalizado. Então, a gente não força algo que você vê que vai ser ruim para a pessoa, de forma alguma. Então, esse propósito ajuda muito na venda, porque você sente que é algo que está ajudando, de fato, a pessoa. Então, acaba sendo até de forma natural. Você não precisa fazer algo forçado para tentar convencer ali na marra a pessoa, nada nesse sentido. Então, esse propósito que a gente tem muito forte, de realmente acreditar no que a gente faz, nos produtos que a gente tem, na forma como a gente trabalha,
acabou facilitando muito essa minha transição para a área comercial. Se eu estivesse trabalhando na parte comercial de algo que eu não acredito, que eu não acho que é bom, sendo só um vendedorzão, eu acho que aí sim seria muito mais difícil, né? E o método, com certeza, ajuda muito, a gente treina muito, tanto a parte comercial, a parte técnica, então é um desenvolvimento realmente muito rápido. Eu senti ali que essa parte comercial me ajudou em outras áreas, não só na área profissional, mas até na parte pessoal, isso acaba transbordando também naturalmente. E realmente, isso foi a questão de adaptação, ainda estou me adaptando, lógico, né? É um processo contínuo, como você mesmo comentou, e eu sinto que realmente o método funciona ali, como o Lipe falou, é fazer o que deve ser feito e naturalmente você vê essa evolução. E essa questão do profissional pessoal, um dia já teve alguma espécie de divisão, né? Hoje em dia não tem como, e isso acaba impactando também no pessoal. É interessante quando a gente vai, às vezes, em alguns eventos sociais e nós utilizamos não a técnica, mas o nosso dia a dia ali para conversar com outras pessoas. Isso acaba sendo muito agradável, porque cada pessoa adora falar sobre si mesmo. E nós, como gostamos de conhecer a pessoa, a gente acaba entendendo e sabendo e montando, e nós passamos a realmente a aumentar a nossa rede de networking, a nossa rede de amigos ali, pura e simplesmente porque a gente treina isso no nosso dia a dia e aquilo acaba sendo incorporado, né? Em relação à dificuldade de vocês, como que foi essa transição e essa trajetória de vocês? Você acabou de comentar o ponto que eu ia utilizar como norte, né, para essa resposta. Qual que foi a parte mais difícil para a minha transição? Como eu era dono de uma empresa, eu não escutava. Eu tomava decisão. Então, o que me mudou para o mundo que a gente trabalha hoje das vendas é escutar. A escuta ativa, a transferência da crença também é uma coisa que eu tive que aprender bastante. Isso mudou muito o cenário para mim. Quando eu comecei a escutar o cliente, entender de fato, ser empático, né? Vendas é isso, é você transformar a tua empatia para que a pessoa realmente está necessitando. Então, você só vai conseguir fazer isso se você escutar. Se você não estiver escutando a pessoa e estiver passando por cima, querendo mostrar a beleza que é o seu produto, a beleza que é investir, você não vai conseguir concluir a tua venda e você não vai conseguir realmente fazer com que o cliente chegue no objetivo dele, que é o nosso propósito, né? Nossa visão dentro da empresa. Então, para mim, a principal dificuldade foi aprender a escutar. E aí, depois que você começa a escutar o cliente e fazer perguntas para que ele realmente traga a real dor dele, a real dificuldade que ele tem, porque nós temos uma hora de contato com o cliente. Então, se a gente não identificar o que ele realmente precisa, é só mais uma hora perdida dos dois tempos, né? Tanto nosso quanto do cliente também. Então, essa foi uma mudança que virou a chave para mim. Quando eu entendi o momento de escutar, é a melhor forma de você vender, mudou muito o cenário. Eu compartilho um pouco do teu ponto ali, por questão da escuta, mas é uma coisa também que, como o modelo já é bem construído, como você também comentou ali, da questão de você ser sábio, né? Você olhar as pessoas e você não repetir alguns erros. Então isso já te bota muitos passos na frente, né? Primeiro que para a gente trabalhar com vendas, a gente tem que entender e saber bem o que a gente está vendendo. Então, no começo eu tinha muito esse medo, eu queria que tivesse uma pessoa me ajudando, um mentor, um espelho, para eu poder realmente observar essa pessoa e a gente naturalmente quer, né, Matheus, copiar algumas pessoas, a gente olha e fala, pô, que bacana, essa pessoa, ela é solta, vendendo, né, mas a gente tem que entender o nosso perfil, acho que a nossa metacognição, a entender nós mesmos, né, é o que o Matheus falou, o que eu tenho de pontos fortes? Então, eu na engenharia também era um cara mais analítico, um perfil mais analítico. Técnico, né? Bem técnico, mas quando você leva isso para a pessoa, faz perguntas e entende, daí você pergunta para a pessoa, mas por que você nunca pensou em fazer isso? Porque ninguém me apresentou. Então aí você vê que realmente sempre é o que eu compartilho um pouco do que todos vocês falaram, no sentido de quando você escuta bem o cliente, quando você usa os teus pontos a teu favor e principalmente cuida com as crenças limitantes, né? Porque a gente sempre tem essa questão da crença, não, eu tenho que me adaptar naquele perfil, aquele perfil é um perfil bom. Hoje, vendas é treinável, né? É algo que, justamente por isso que o nosso modelo é de treinamentos. Então, quando a gente entende, tem paciência também para treinar, para se desenvolver, e não fica tendo essas crenças limitantes, no sentido de que, eu estou incomodando a pessoa, Não, você começa a entender que a pessoa precisa da gente, precisa do nosso trabalho, assim como nós precisamos. Então, o principal ponto é manter a nossa mentalidade forte,
que é algo que eu busco sempre fazer, né? Cuidar com a mentalidade. Então, vendas hoje é uma questão de você ter a mentalidade forte e você ter resiliência. Porque, obviamente, a gente ouve 95% de nãos ou 90% de nãos para 10% de sims. Então, se você tem um perfil que às vezes desiste, você não sabe lidar com essas frustrações, com certeza você não vai ser um profissional bem-sucedido em vendas. Então, eu considero muito esse meu início está sendo de uma forma muito positiva, porque eu busco fazer o básico bem feito, eu busco bater os meus indicadores, fazer as minhas ligações, fazer as minhas reuniões, fazer o que tem que ser feito e buscando a minha mentalidade, deixando ela tranquila, sendo consultivo, tentando levar algo positivo para o cliente. Então isso acaba sendo, as coisas acabam acontecendo naturalmente, né? O modelo já está bem estruturado. Até isso aí que você falou da resiliência ali, de tomar muito não, eu vejo cada vez mais que no nosso ramo ali, financeiro e essa parte que a gente tem de comercial, a principal habilidade, o principal fator que traz longevidade nesse ramo, eu acredito nisso, pelo menos acredito que seja vocês também, é a inteligência emocional. Porque é muito fácil você falar, nossa, eu adoro o que eu faço, quando você tá bem, você tá vendendo, tá trazendo prospecção, tá conseguindo falar com clientes, mas você vê realmente quando você tá na baixa. Ali é que você tem que ter essa inteligência emocional, né? E da mesma forma, quando você tá na alta, você tem que entender que aquilo ali também é momentâneo, né? Então, a inteligência emocional, eu acredito que seja um dos principais fatores e algo que eu tento desenvolver muito, né? Para não deixar isso afetar. Porque se você tá numa baixa e deixa isso te afetar, isso vai virando uma bola de neve também, porque isso afeta os teus atendimentos, você começa a ficar ainda pior do que você já tá por conta dessa pressão interna. Então é um trabalho que a gente fala que acaba sendo muito solitário, porque é muito interno, né? É você contra você mesmo, acaba sendo. Então se você não consegue ter isso em paz dentro de você, você vai naturalmente passar isso pro cliente, não vai passar segurança e não vai conseguir trazer um propósito de fato para os clientes. E o método que a gente utiliza é muito interessante, que vem justamente da inteligência emocional, né? Tem a parte emocional e precisa da inteligência também para você conseguir dosar os pratos ali, equilibrar os pratos. E dentro dessa inteligência emocional, você comentou em relação à fase de baixa. Quando a gente está numa fase de baixa, a gente tem KPIs que nos dizem, nos direcionam exatamente o que está causando essa baixa, né? Isso é interessante. Então você consegue realmente fazer aquele ajuste. Ajustar a rota, né? O Lipe pode até falar um pouco mais sobre isso, né? Como que foi esse processo teu? Porque em um ano de Midas existem altos, existem baixos. Como que você trabalhou nesse processo da inteligência emocional, Lipe? Perfeito. Esse aí é o comentário essencial, né? Quando você trabalha com vendas, existe isso. Existem grandes momentos, pessoas... vendas boas, né? E também existe baixa. Como é que você sai disso, né? A empresa hoje, a gente trabalha com BI, trabalha com KPIs, né? Números, para a gente realmente saber onde a gente está errando. As baixas, elas vão te mostrar o real medo que você tem, o real problema que você está tendo dentro da tua empresa. Cada pessoa aqui é uma empresa dentro da uma empresa. Então, se você não está sendo bem recomendado para as outras pessoas, se você não está atendendo bastante pessoas, você tem que entender onde que está o teu erro. Então, assim, o que a gente precisa mudar bastante? Eu tive que mudar bastante nesse processo todo. Romper algumas crenças, né? Principalmente crenças limitantes, que fazem com que você achar que você começa a atender bastante. E seus KPIs todos dizem que você está indo bem. Você está indo para o caminho correto. Mas tem alguma coisa que está te barrando vender. Então, aí é um ajuste mais fino ainda. Então, aí você leva isso para um gestor, você leva isso até para o próprio André, que sempre está com as portas abertas para identificar e te auxiliar nesse processo. Então, quando você chega ali e fala assim, cara, estou fazendo tudo certo, mas mesmo assim eu ainda estou em baixa, alguma outra coisa, o sorriso às vezes que você não está levando por já estar em baixa, é isso que às vezes não está fazendo você vender e performar. Então, você tendo os teus KPIs rodando e tudo de forma assertiva, pode ter certeza que há alguma baixa no emocional, alguma baixa dentro de você mesmo. A gente até fala que vendas é consequência, né? Sim. Consequência do KPI ideal que a gente tem dentro, obviamente, de benchmark, de muito estudo, de muita inteligência, porque erramos bastante, né? E aprendemos com esses erros ao longo do tempo. Então, através disso, a gente sabe exatamente qual que é o ponto. Aqui nós temos 3 cenários pessoais diferentes, e é interessante que a gente conseguiu fazer um mix bem legal, né? Nós temos o Fábio, que é solteiro sem filhos, o Lipe, que é casado com filhos, e o Matheus, que é casado, tá iniciando a família. Obviamente existe muita insegurança e incerteza por trás de uma transição, já que a gente está nesse assunto de transição de carreira.
Quando vocês fizeram o processo seletivo, surgiram várias questões, né, que provavelmente vocês pensaram e ponderaram. O que vocês imaginaram? Como que foi esse processo de vocês de entrada na Midas, de transformação de candidato para consultor, de candidato para assessor? Quais foram as inseguranças que vocês sentiram e como que vocês visualizaram que a Midas era uma oportunidade de transição? Como foi essa visão para vocês? Então, eu entrei na Midas em abril. A Esther, minha filha, nasceu em maio. Então, eu procurei a Midas para realmente dar um futuro melhor para ela. Eu poderia tranquilamente continuar sendo empresário e viver bem, ter uma vida boa. Eu queria muito mais para elas. Então, o começo ali, quando eu entrei na empresa, e aí vem tudo isso, né? Inseguranças, será que eu vou vender? Será que eu vou conseguir performar de fato? Quando você realmente tem um choque cultural, que é até estranho, a gente sempre está falando sobre cultura, mas é o que rompe, né, as barreiras nossas hoje dentro da empresa. Quando você tem esse choque cultural, a hora que você sai da tua empresa e entra nessa empresa e vê que as coisas realmente acontecem dependendo só de você, aí essas inseguranças, essas barreiras, elas se rompem. Então, eu tinha tudo para falar assim, poxa, vai ser muito difícil. Porque é bebê novo, vida nova, empresa nova, trabalho novo. Então, eu tinha tudo para... Olha, não vai dar certo. Mas a cultura fez com que tudo desse certo. Então, hoje eu sou um case de sucesso dentro da empresa. Então, a gente fica bastante feliz aí em relação a ter entrado na empresa. Quando eu entrei, meu foco na assessoria, logicamente, é a captação, né? A gente cuidar de carteiras e é um foco mais no longo prazo, porque é diferente a remuneração, né? Não é uma venda propriamente dita. Então, acabou que se encaixou muito o consórcio multiversátil dentro dos clientes que eu atendia, porque é de fato um produto muito bom e eu, sendo assessor, eu consigo também trazer vários pontos de vista ali e encaixar o que cabe para cada cliente. Então, essa questão da remuneração, que eu já estava preparado para que fosse muito fraca, porque a assessoria é algo de longo prazo, né? A gente tem que ter um volume muito alto para começar a ter uma remuneração boa. Mas acabou que eu consegui encaixar todos os produtos que a gente tem ali e foi muito melhor do que eu imaginava. Então eu tinha essa insegurança realmente, né? Pô, não sei se eu vou me dar bem, se eu vou me dar mal, quanto tempo eu vou ficar recebendo pouco. Eu tenho ali, né, uma reserva, eu tenho uma estrutura financeira que me permite isso e acho que esse é um ponto que também auxilia. Você não ter essa pressão de, pô, se eu não vender esse mês, se eu não fizer nada, mês que vem não tem como pagar as contas. Então, acredito que esse é um ponto que é importante na nossa área a gente ter essa educação financeira também, né? Por mais, como que falo, mais paradoxal que possa parecer, muitos consultores acabam não tendo ali em outras áreas. A gente vê ali em outras empresas. A gente até brinca dentro da empresa, né? Casa e Ferreira, espelho de ferro. Tem que ter planejamento financeiro, tem que saber fazer as suas próprios investimentos, suas alocações, Sim. tudo para trazer segurança financeira. Exatamente. Então, é algo que a gente vê com os nossos clientes ali, mas às vezes a gente não olha pro que está acontecendo dentro de casa, né? Então, isso foi algo que me deu um pouco essa segurança e isso acaba melhorando o desempenho, consequentemente, por você não ter essa pressão, né? E assim, o ramo eu sempre quis ir para essa parte de assessoria ou analista, algo nesse sentido, só que eu não imaginei que fosse ser tão rápido. Foi até o meu processo de contratação, eu atualizei meu LinkedIn, no dia seguinte entraram em contato comigo da Midas, fiz o processo já, iniciando ali. Iniciei até, foi com você a primeira entrevista, né? Eu entrei ali para uma vaga que tinha de consultor, e no meio da entrevista o Gabriel até falou, olha, acho que você para assessoria seria melhor. Já chamou o Weber, que é o nosso gestor, e fiz essa transição dentro da própria entrevista. Foi algo bem interessante. A gente faz essa identificação justamente no que o candidato quer, né? Muitas vezes o candidato ele quer uma assessoria, ou muitas vezes quer uma consultoria, mas ele não sabe, ele não tem essa expertise. Então, ali dentro da Midas, a gente faz esse direcionamento, né? Para trazer segurança realmente. Sim. E ali a questão da remuneração, né? Que vocês comentaram, é algo bastante diferenciado, né? Porque, como eu comentei da minha trajetória na engenharia, eu não tinha projeções de onde eu ia estar em termos de salário, em termos de crescimento. Então, para mim, né, Gabriel, como você comenta, a parte de ser solteiro, não ter filhos, é uma carga muito mais tranquila do que o LIP, que é um exemplo de resiliência e volta por cima dentro de KPIs, dentro de tudo isso que foi comentado. E além disso, tem família, tem a Esther, tem a Marília. Então, é a mesma coisa o Matheus também, né? Então, é bem mais difícil, não que seja
né? Mas é essa uma carga. Então, por isso que, mais uma vez, a gente volta na questão um pouco da inteligência emocional, um pouco de você ter uma preparação, né, Matheus? Você ter um colchão financeiro, você ter uma questão financeira importante. Mas, assim, para mim também, eu tinha um pouco de medo nessa questão, né? A gente vem de uma trajetória acostumada a ganhar um salário mensal, então quando você vai fazer essa transição, você pensa, nossa, agora eu não sei quanto eu vou ganhar mês que vem, né? Então, mas quando você começa a fazer as coisas certas, seguir o método, ajustar os teus KPIs, sempre cuidando, os teus KPIs são os teus direcionadores. Então, como você comentou, né, Gabriel, é uma consequência. Se o meu KPI está ajustado e eu estou fazendo as coisas certas, alguma hora as coisas vão vir e elas vêm. Então, você tendo uma questão financeira bem adaptada para você mesmo, não adianta a gente querer levar planejamento financeiro para os clientes e a nossa vida ser uma bagunça, mas quando a gente tem isso ajustado, é uma coisa muito tranquila. Lógico que eu tive esse medo no começo, essa insegurança das vendas, de não ter um salário que eu soubesse, mas também, como o Matheus comentou, já foi algo que foi bem... desde o primeiro mês já dobrou o que eu ganhava, por exemplo, na indústria. Então... Só que a tua transição, ela é transvestida de simples, mas não era porque você não é um engenheiro que deu errado, né? Sim. Você era responsável por uma indústria completa. Então, dentro do plano de carreira da engenharia, você estava dando muito certo. Sim. Mas o que realmente que fez você fazer essa transição e buscar esse novo desafio, Fábio? O primeiro de tudo, Gabriel, a questão da meritocracia. Eu acho que eu ainda entregava resultados que eu nunca era... Eu acho que eu não era visto como deveria dentro desses resultados, porque as pessoas falavam, você tem que pegar essa equipe e gerar tal resultado para você ter tais questões. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de ir atrás dos resultados, debater as metas, sempre gostei muito disso. Mas eu vi que essa meritocracia ela não existia. Tem aqui entre aspas, né, o puxa-saquismo, que ele funciona bastante no ramo industrial, os peixes, entre aspas, também, que são os amigos, os grupinhos. Eu não gostava disso, nunca gostei. E essa questão de você, principalmente de você trabalhar na indústria, eu trabalhava à noite, fins de semana, de madrugada, às vezes eu estava fazendo alguma coisa, o pessoal me ligava, eu tinha que ir na fábrica, nunca tive problema em relação a isso, sempre fui totalmente solícito nessa questão. A gente já conversava há muito tempo e várias vezes a gente conversou, né? Você fala assim, é muito engraçado, porque realmente era 10h30, 11 horas da noite, muitas vezes, não, eu já te atendo aqui, aquele barulho de fábrica atrás. Rolando ventilador no fundo, e tava na empresa, tava na indústria, mas pensa o que eu ganhava de estar lá aquele horário. Não ganhava nada, muitas vezes nem um aperto de mão, nem um obrigado, então realmente é uma coisa que quando você precisa, você sempre tá lá. Mas é o que você comentou um pouco também, né, Gabriel? Às vezes não tem essa troca. Então, aqui quando você gera os teus resultados, não adianta. Você bate os teus KPIs, quanto mais você trabalha, mais as coisas acontecem. Então, no meu primeiro fim de semana na Midas, eu atendi 3 clientes sábado e domingo e eu fiz 3 vendas. Então, eu já ganhei o que eu ganhava no mês em um final de semana trabalhando. Lógico que não são todos os clientes que você vai converter, obviamente. Mas são coisas que você está suscetível, que quanto mais você se prepara, mais você treina, mais o teu atendimento é bom, mais você é consultivo, mais você consegue gerar valor para a pessoa, mais vendas vão vir e mais clientes melhores você vai atender, e mais remuneração você vai ganhar, e mais você vai crescer, e mais você vai virar sócio, enfim, e assim as coisas vão acontecendo. Sempre mais. Sempre mais. Quanto mais você faz, mais você tem, exatamente. E essa é a maravilha que a gente tem, né? Muitas vezes veem isso como uma coisa negativa. Poxa, e o meu fixo? Eu até comento, a gente comenta muitas vezes dentro da empresa, poxa, vocês queriam um fixo? É quase rechaçado, né? Porque o fixo é fixo. Então não existe isso, a gente quer mais. Quer mais. A maravilha de começar o mês zerado é isso. Eu tô 0 hoje, amanhã eu posso estar 10, depois 20, depois 40, 60, 80. E essa é a questão. E depende só de nós, justamente, né? O Matheus até comentou e o Fábio corroborou em relação ao planejamento financeiro. Vocês já vieram com esse colchão. Eu acho que eu e o Lipe não viemos. Eu tenho certeza da minha parte. Quando eu entrei na Midas, eu não tinha um planejamento financeiro bem estruturado. Fazia algumas operações de investimento ali, mas bem tupiniquim, não era nada específico. E dentro da empresa eu fui entendendo e realmente fazendo meu planejamento financeiro. Então não é só para aquela pessoa que já tem o planejamento e o colchão financeiro estabelecido. Eu aprendi na prática. E a remuneração, óbvio, me auxiliou muito nisso, né? Eu fui ganhar 3, 4 vezes mais do que eu ganhava e, obviamente, não aumentei meu padrão de vida 3, 4 vezes mais do que eu ganhava. Fui montando meu planejamento. Até acho que o Lipe estava nessa mesma situação, né? Então, é engraçado que foi até um tal de Gabriel lá
na minha empresa, me mostrar que a gente estava fazendo tudo errado com o nosso financeiro. Porque eu não tive, né, essa questão de planejamento financeiro. Eu e o Gabriel, a gente sempre comenta isso, é uma coisa que vem dos pais, né, é hereditário. Então, se o seu pai ele já faz isso, já entende, você aprende com ele. Meu pai nunca teve, ele sempre teve um salário fixo e gastava tudo sempre. Então, eu não tinha essa educação financeira mesmo, de fato. E quando você começa a atender as primeiras pessoas, porque o nosso modelo de trabalho é atender primeiro as pessoas que a gente conhece e amigos, você começa a ganhar muito bem, só que os demônios que estavam lá atrás, né, as brigas que você tinha lá atrás com planejamento financeiro e educação financeira, ela continua. Você estava ganhando X e passa a ganhar 3, 4, 5X e gasta 3, 4, 5X. Então, a partir do momento também que eu entendi a importância de eu começar a cuidar do meu dinheiro, porque daí você transmite isso para o teu cliente. É muito mais fácil você vender o que você faz. Se você chegar lá para o cliente e falar, faz isso, 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 e pô, tu tá no negativo várias vezes, então não condiz, né? Acaba que a crença que você está transmitindo ali é outra. Então fica muito mais difícil você vender. Então, quando eu entendi e comecei a ter educação financeira e direcionar meus investimentos e começar a guardar dinheiro, ter uma reserva e fazer tudo como nossos assessores dizem para a gente fazer, as vendas começaram a ter mais ainda. E a questão de trabalhar com propósito para você foi muito fácil, porque você já era cliente há muito tempo, né? O Lipe foi meu cliente, um dos primeiros clientes que eu tive, né? E daí já iniciou essa questão do planejamento. Me conta um pouco dessa tua trajetória, Matheus. Você buscava assessoria. A assessoria, sim, muitas vezes, ela foca no patrimônio líquido do cliente, que ele é a última ponta ali da questão dos investimentos, né? Então, aquele valor que está, entre aspas, disponível ou liberado para você fazer investimentos. E hoje você trabalha muito na construção de patrimônio. Como que você tem feito? Até na blindagem, né? Blindagem, sim, patrimonial. Como que você tem feito? Como que você atende um cliente e faz essa identificação? Então, tem que ser algo que a gente falou desde o começo. Você tem que escutar o que o cliente tem. Então, não adianta você chegar lá, trazer uma carteira genérica, trazer um produto pronto, isso aqui vai resolver. Não, tanto que na assessoria, inclusive, a gente, muitas vezes, a maior parte das vezes, faz 2 reuniões ali. Então, a gente pega ali os dados na primeira, ou entende o que a pessoa precisa, e monta algo para ela para trazer na segunda. Então, até a questão da conversão acaba sendo mais alta, porque a gente já marca a segunda sabendo do que a pessoa precisa e adaptando os nossos produtos ao cliente, né? Não é o cliente que tem que se adaptar ao que a gente está oferecendo. Então, acabou que tanto a venda quanto a captação entram muito fácil, porque são produtos bons, é algo que todo mundo precisa. Então, esse propósito, a gente fala do tripé da confiança, né? A confiança no que eu faço, no nosso produto, é o que traz realmente essa tranquilidade de eu sentar na frente da pessoa e falar, de alguma forma eu vou ajudar essa pessoa, esse cliente. Tendo ele já um patrimônio líquido estabelecido, eu consigo potencializar isso, ou se ele não tem nada, eu consigo ajudar a construir. Sempre tem algum ponto que você consegue auxiliar. Então, e não é a questão de, eu sou melhor que o cara. Mas não, a gente tá 24 horas por dia focado nisso, a gente tem uma bagagem também, né, que traz isso. Então, de alguma forma a gente consegue auxiliar a pessoa. Então, seja na construção de patrimônio, né, que é algo que no meu perfil ali, com os meus clientes, pelo menos, acaba encaixando muitas vezes, né? Apesar de não ser o foco, como eu comentei, é natural, né? Se vende sozinho. Quando você faz tudo certo e leva algo que faça sentido mesmo para a pessoa, não tem muito erro, né? Acaba saindo de forma muito natural. A gente até brinca, né? Quem não gosta de renda passiva? Quem negaria um objeto que pudesse trazer, um patrimônio que pudesse trazer uma renda passiva? Então, realmente é inerente ao trabalho que a gente desenvolve, né? Isso eu até te perguntava, né? Eu lembro que eu falei, quando eu começar a atender clientes que tem muita coisa, como é que vai encaixar? Você falou pra mim, você conhece alguma pessoa que tem muita coisa e não quer mais? Então, isso é uma coisa que às vezes até é uma crença nossa. Sim. Quando você vai direcionando com perguntas, entendendo o que a pessoa tem, como é que ela construiu isso, o que ela planeja. Então, você sempre consegue encaixar, porque a pessoa sempre planeja mais, né? Quem não tem, precisa de alguma coisa, quem não tem nada, precisa começar. Então, todo mundo precisa. Exato. E tem muita gente que investe muito na PJ e às vezes a pessoa física fica num segundo plano, né? A empresa é gigantesca, mas realmente ela depende da empresa, porque se ela sair da operação, aquilo fica exposto, né? E ela não está preparando ninguém. Então a gente
traz essas noções em relação a isso, né? E em relação ao trabalho em si, como que é o dia a dia de vocês? Para quem não conhece, ainda tá vendo, conta como que é o trabalho de vocês exatamente, desde treinamentos até o dia a dia, como que vocês desenvolvem o trabalho durante a semana? A gente treina todos os dias, né? Então, todos os dias mesmo a gente tá em treinamentos. Intelectual e físico, né? Exato. Todos os dias. Isso é muito bom pro corpo, pra mente, pra nossa preparação, pra nossa convicção, que é algo que o Lipe comentou na frente do cliente também. Ninguém vai fazer um investimento com uma pessoa que não sabe o que tá falando. Então, por mais confiança que eu tenha no Matheus, a gente pode ser muito amigos, mas se eu ver que o Matheus, né, às vezes não titubeia, fala alguma coisa que eu vou ficar, e quanto clientes que a gente pega, quanto mais a pessoa tem, mais ela desconfia de algumas coisas. Então, a nossa rotina sempre é muito forte em relação aos treinamentos. São perfis muito parecidos, porque as pessoas, elas treinam, elas leem, elas buscam, se dedicam. Não tem pessoas que... Nós somos nossos próprios chefes, né? Então, você pode ser uma pessoa que entra aqui e fica um dia sem fazer nada, por exemplo. Mas é você mesmo que vai estar prejudicado. Então... Não vai ter ninguém cobrando você, né, fazendo as coisas, porque nós somos nossos próprios chefes. Porém, se você não está produzindo, uma hora isso vai voltar contra você. Então, a gente geralmente tem a nossa reunião de indicadores na segunda-feira, onde a gente orienta os indicadores de todo mundo, treinamentos também, os recados da semana, ali, alguma semana diferenciada, quando é uma semana mais curta, por exemplo, essa semana que teve feriado. Então, e durante a semana, geralmente são atendimentos, muitos atendimentos, tem pessoas que viajam bastante, igual o Lipe, atendem pessoas não só aqui, mas também na região. A gente está cada vez mais expandindo nossos atendimentos para mais e mais locais. Um dia a gente faz as ligações, faz as montagens da nossa agenda, e os outros dias são basicamente atendimentos e agendamentos, atendimentos, bastante volume de trabalho, como a gente comentou aqui durante a conversa. Quanto mais volume, mais trabalho, mais resultado, mais... Então, quanto mais você trabalha sendo seu próprio chefe, mais as coisas acontecem. Isso é muito interessante, né? A parte da autogestão, né? A gente tem gestores, a gente tem pessoas que vão te analisar o que está acontecendo contigo, mas o nosso trabalho é nosso. Cada um, como eu comentei, cada um é uma empresa hoje aqui dentro. Então, na segunda-feira, você vai montar a tua agenda conforme a tua segunda-feira. Se você treina às 11, vou malhar às 11, vou treinar às 11. Esse é o teu horário. Então, você vai ajustando os teus atendimentos, as agendas tuas da semana, você vai ajustando. Mas nada que a gente deixa de lado é treinar. Treinar tanto atendimento, treinar perfil de cliente, treinar sobre o produto, porque vira e mexe a gente descobre mais alguma coisa que a gente pode utilizar com o cliente. Nós somos consultores financeiros, então a gente sabe que surgiu qualquer outra oportunidade, uma mudança hoje no cenário do mundo, a gente tem que trazer isso para o nosso cliente, é uma oportunidade de venda. Então é radar sempre alerta e autogestão. Então nossa agenda basicamente é isso, são treinamentos todos os dias. Algumas pessoas ainda, eu, o Fábio, o Matheus, a gente também lê, estuda, então tá sempre agregando mais, né, até questão de vocabulário, né, você tem que melhorar seu vocabulário, a forma como que você trata cada cliente, perfil de cliente. Então, se for para identificar assim, como que é a nossa semana, treinamento. É basicamente isso, porque se a gente sangra no treinamento, a gente não vai sangrar na batalha, né? Com as vendas e com o cliente na frente. Até puxando um gancho, né, Lipe? Hoje mesmo, né? A gente fez um treinamento de um tema que para muitas pessoas era novidade, terminou o treinamento, tinha muitos consultores ligando para clientes e falando, eu achei uma sugestão para você, assim, assim, assado. Aquela vez não deu certo isso, mas agora eu tenho uma estratégia diferente, vamos conversar para eu te apresentar essa estratégia. Então, o mercado financeiro é dinâmico também, né? A gente está suscetível aqui a muitas coisas que acontecem no mundo, que acontecem no nosso país, política, interferências, e com isso vão mudando-se também um pouco as estratégias, um pouco, o produto é o mesmo, mas a nossa estratégia que a gente realiza com cada cliente, hoje mesmo foi um caso disso que você comentou, né? A gente treina, tenta nos capacitar o máximo possível e levar isso para o cliente, isso foi um caso real mesmo. E os treinamentos, eles são muito amplos, né? O volume de treinamento realmente é muito alto, todos os dias, né? Então,
a gente acaba treinando não só sobre produto, mas sobre inteligência emocional, às vezes entra ali uma coisa sobre técnica de venda, produto, então tem uma profundidade muito grande e cada dia que passa, a evolução é muito rápida. Então, igual você falou, se você senta na frente do cliente, ele fala, eu tenho tal produto, eu tenho uma LCA, você não sabe direito o que é LCA, você não vai conseguir passar a credibilidade. Então, a gente tem que ter um conhecimento muito amplo, realmente, porque a gente atende pessoas de diferentes perfis que já têm, às vezes, um produto, já tem um conhecimento muito bom sobre o que a gente está oferecendo para ele. Então, tem que ser um consultor, de fato, que está preparado para o que vier. E essa preparação ajuda também na própria performance, porque você tem uma confiança de sentar ali e falar, não, o que o cliente trouxer para mim, eu consigo entender sobre o que ele está falando e, baseado nisso, ou melhorar o que ele tem, ou trazer algo que não tá no planejamento dele, iniciar um planejamento. Sim. Então, isso agrega muito na nossa autoconfiança, essa parte do treinamento. Porque quanto mais profundidade você tem, mais confiança você tem naturalmente também. Essa dúvida em relação a conhecimento, ela é muito comum, né? Eu sou agrônomo por formação, o Fábio é engenheiro de materiais, Lipe engenheiro químico, o único que tem formação é o economista Matheus Sabatic. Eu queria entender de vocês como que foi esse processo de estudo, realmente como que foi o dia a dia e como que vocês absorveram esse estudo para realmente passar daquela carreira que vocês tinham para essa carreira de mercado financeiro com segurança em relação aos produtos. Como foi isso tudo? Bom, Gabriel, para mim, a parte dos números da engenharia sempre gostei. Creio que nós três, né? Eu acho que a gente não teve dificuldade nisso. Então, quando fala-se de contas, números, planilhas, isso pra gente, a gente gosta também. Não que a gente tem hoje na empresa professores, pessoas de áreas também que muitas vezes não são necessariamente só que lidavam com números, muitas vezes. Tem vários tipos de perfis, porém você tem algumas facilidades. Isso até na hora de levar para o cliente, como o Matheus comentou, até puxando um gancho, o nosso cliente ele também tem crenças, né? Então tem muitas vezes a gente chega na frente do cliente, ele sempre fez a mesma coisa porque ou o pai, como o Lipe comentou, ou o pai dele falou que era melhor, ou o gerente antigo do banco, enfim, e a gente tem que nos capacitar a nossa oratória, a nossa postura, a nossa comunicação, o nosso conhecimento, para a gente justamente conseguir transmitir uma imagem para o cliente, uma mensagem para o cliente de que, olha, meu amigo, isso, nós podemos potencializar isso. E quando realmente ele enxerga, aí é que o jogo vira mesmo. Ele fala, nossa, essa pessoa realmente, ela transformou, ela foi diferente. Então, assim, nessa parte do treinamento, por eu já vir já vim de uma área da engenharia, que a gente era acostumado com metas, com indicadores, era um tanto mais normal. Então, a gente sabe o nível de cobrança também. Então, se você não bate as suas metas, mas isso é uma cobrança que eu sempre tive comigo mesmo também, né? Mais do que o meu gestor cobrar ou alguém cobrar, eu também me cobro. Então, eu também tenho que olhar para mim e pensar, por que eu não bati a minha meta? Então, isso é um pouco pessoal das pessoas também, que talvez esse nosso perfil ajude um pouco nessa questão, mas é da mentalidade mesmo. E até a questão da mentalidade a gente treina. Então, a gente consegue ver pessoas que têm mentalidade muito forte e realmente se espelhar nisso. É o exemplo do Lipe. O Lipe teve momentos de muita baixa, mas com a mentalidade que ele tem, com a mentalidade forte, com tudo que ele fez, a gente olha isso e realmente é um case pra gente olhar, se inspirar e seguir. Então, essa é outra parte boa. A gente tem muitos perfis diferentes dos nossos amigos ali, das pessoas que trabalham com a gente, e a gente pode se inspirar em cada um desses cases e aprender alguma coisa com eles para potencializar. Isso é muito da gente. Até acredito que isso que a gente estava falando até do Lipe, de perfis diferentes ali, da carga emocional, e ter, por exemplo, uma filha, ter casado ou ser solteiro, isso pode ir para os dois lados. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Você pode utilizar isso como motivador para o seu trabalho, ou isso pode ser algo que vai te trazer uma pressão do lado negativo. Então entra muito, voltando nisso ali, né, na questão que é interno isso, né? Você tem que saber usar tudo que entra ali para transformar isso de alguma forma em algo que vai aumentar o seu desempenho, vai aumentar as vendas. A gente fala muito, né, do propósito do TPQL, né, de ter pelo que lutar. Então, isso para cada um é diferente. Então, você tem que identificar isso e utilizar isso para impulsionar, não para pesar, né, de fato. E nós não somos super-heróis, né? A gente tem acompanhamento. O Lipe tem acompanhamento terapeuta, eu tenho acompanhamento terapeuta. Não sei se vocês fazem também, mas você tem em casa, né? Matheus. Minha mulher é psicóloga, mas não tem que ter. Então, assim, falando um pouco, né, dessa relação dos treinamentos. A pessoa que estiver assistindo aqui hoje e falar, esses caras só treinam, é o dia inteiro treinando. E como que vocês
pô, hoje de novo vou ter mais um treinamento, como é? Isso não existe, né? Dentro da nossa empresa, a energia que tá lá dentro, todo mundo, se tiver problema, ela fica da porta para fora. Então você chega lá de coração aberto, de peito aberto para aprender, porque você sabe que aquele treinamento, ele não é um treinamento para, vamos encher linguiça aqui, vamos fazer passar tempo, vamos fazer os consultores se deslocarem para vir para dentro da empresa. Muito pelo contrário. Qualquer insightzinho, qualquer mudança que você faz ali, qualquer entendimento que você tem ali de momento, você já está daqui meia hora na frente de um cliente que vai, às vezes, trazer a tua remuneração. Então, é muito fácil, com a cultura, né? Mais uma vez, voltando a esse ponto, você entender que quando você entra na empresa e você tem o treinamento ali que vai te auxiliar a tua remuneração, tudo é fácil, a energia é muito boa dentro da empresa, ninguém tá lá reclamando de nada, ninguém chega lá e fala, pô, hoje de novo vamos falar sobre produto, já sei, muito pelo contrário, todo mundo pega caderno, pega caneta, pega iPad e fica ali sempre esperando, ávido por conhecimento, porque sabe que a mudança no nosso trabalho é assim. Os meninos comentaram, né, dessa parte de resiliência, da mudança que eu tive, e eu sabia que desde o momento que eu estava em baixa, a única coisa que mudaria o cenário era eu mesmo. Não tem nenhum padrinho, não tem nenhum pai, não tem nenhum amigo que vai te falar assim, olha, vamos lá, vamos fazer acontecer. Não, eu sabia que tinha que passar por mim. Então, eu intensifiquei meus estudos, eu intensifiquei meus treinamentos. Eu não falei, eu acho que é o mundo, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Muito pelo contrário, eu sabia que estava alguma coisa faltando, então eu enchi o copo, né? Não deixei o copo vazio. E em relação a uma parte comum, aqui nós temos várias personalidades, né? Não só nessa mesa, mas nos escritórios também. O que vocês pontuariam em ser características comuns das pessoas que trabalham na Midas e têm sucesso? Resiliência e ambição. Eu diria que são as duas principais características. Resiliência porque você, como eu falei, quando você tá na baixa, você tem que ter essa resiliência de fato, não tem outra palavra, acredito. E a ambição porque senão você fica acomodado, né? Como só depende da gente, então é algo que se você não tiver ambição, tá bom que eu ganho aqui, não vou melhorar, e isso acaba prejudicando também no longo prazo. Eu acredito que são ali os dois principais fatores, né? Pelo menos o que eu vejo, né, em todos ali que estão na Midas e que tem essa longevidade. E a própria ambição, ela complementa a resiliência, né? Se você tem ambição, você passa por cima de tudo. Exato. Resiliência é uma boa, mas assim, o que eu acho que todos que entram dentro da empresa têm é vontade. Porque a Midas, ela expele qualquer pessoa que tem mentalidade de CLT, que tem a mentalidade de fazer o mínimo, que espera o máximo, né? Eu vou fazer pouco para ter o meu salário no final do mês. Essa mentalidade dentro da empresa, ela não existe. Então, se a pessoa tem vontade, de fato quer, olha, eu quero mudar meu cenário, ali ela não vai encontrar... às vezes tem, né, com o nosso gestor aleluiado aqui, alguns caminhos que ele passa ali para você se motivar mais, levantar a mão, fazer dança ali e tudo mais, mas muito pelo contrário, né, ninguém tá ali para motivar ninguém. Se você tá entrando na empresa para ser motivado, para daí você começar a buscar os seus objetivos, muito pelo contrário, a tua missão, o teu TPQL, né, ter por que lutar, tem que ser muito forte, e isso é o que basta para você entrar dentro da empresa. Então, se você tem isso, vontade, acabou. Lá você vai ser bem capacitado porque a gente tem treinamento, tem produto, tem método, tem cultura. Então, você só precisa querer. Acho que seria mais ou menos isso. Perfeito. É a fome, né? Eu diria que é a fome no contexto geral. Uhum. Eu digo que é isso porque eu, como você comentou, né? Eu não vim de uma carreira onde eu era mal no que eu fazia. Eu vim de uma carreira onde eu estava em crescimento, em ascensão. Mas eu poderia ter ficado lá. Poderia ter ficado tranquilo, não, eu ganho meu salário, mas tinha uma coisa que me incomodava, é que tinha semanas que chegava às vezes na quinta, depois de um tempo já não tinha mais, tava um dia mais moroso, eu não gostava disso, então era algo que pra mim entra na ambição, entra mas é questão da fome mesmo, da vontade. Então ali não tem pessoas que fazem uma venda dia 1º de mês e ficam o resto do mês sem trabalhar. Né? O cara vende no começo, já vai para outra, já vai, continua, vai alavancando, vai. O vendedor não tem passado. Não tem, ele zera e vai para cima. Então essa questão que é muito, e aí eu compartilho do que o Matheus e o Lipe falaram, a questão de que o sistema espelha isso.
Você tem alguém que faz isso? Eu ainda não observei nesses 2 meses que eu estou na empresa, mas é naturalmente visível. A gente vê, às vezes, uma pessoa, lógico, as pessoas têm problemas de saúde, obviamente. Tem uma pessoa que fica uma semana afastada porque tá com problema de saúde. E você já sente falta, fala, nossa, essa pessoa sempre vende, o que aconteceu? Ah, não, tá doente, pô. Então, porque é uma coisa, o sistema, ele vai, quando a cultura é forte, o sistema repele essas pessoas. Então, eu diria que a principal é a questão da fome que as pessoas têm. E a gente tem espelhos para seguir, o que para mim é fundamental nesse crescimento. Para finalizar, eu queria escutar de vocês. Nós temos um plano de carreira muito bem estruturado. E vocês sabem como funciona. Já decoraram de cabo a rabo. Qual é o objetivo de vocês dentro do nosso plano de carreira? Olha, eu acredito que até como eu tô na área da assessoria, né, o plano de carreira ele acaba sendo um pouco mais demorado ali, né, de certa forma. Nossa escada para pleno, sênior, enfim, acaba sendo um pouco mais longa. Mas eu acredito que eu não sou fechado a nenhuma possibilidade. Pode ser que daqui 6 meses chegue e fale, não, tô tranquilo, não quero. Mas a minha ideia seria justamente ser sócio, participar dessa expansão, né? Porque é ali o natural que a gente tem, né? Lógico que isso vai de perfil, mas eu acredito que seja esse o endgame ali, né? Se capacitar em todas as áreas, né? A gente eu preciso muito aumentar meu perfil de liderança, porque nosso trabalho é muito lobo solitário, né? Cada um é por si. Só que quando você vai mudando as etapas, você precisa aprender outras coisas. Então, igual o Gabriel comentou aqui, ele era um excelente consultor, mas zerou quando ele entrou para ser gestor. Então, foi a zero ali todo o conhecimento dele, vamos partir para outros skills, né? Outras coisas que a gente precisa aprender. E eu quero, de fato, manter a carreira, né? Ser gestor, adoro ensinar, adoro explicar sobre produtos, sobre tudo. E também quero ter minha sede também aí para o futuro. Quero ser sócio também. É legal. Dizem que é legal. Eu encorajo. Para mim é simples, eu vou ser teu sócio. É isso que eu vou buscar. É algo natural, porque em 6 meses eu vou atingir os meus KPIs, eu vou estar preparado para me tornar pleno, que é o meu primeiro objetivo. E após isso eu sempre gostei das posições de liderança, sempre foi algo que eu tive eu era gestor, então eu cresci como gestor bastante rápido na engenharia, então é uma coisa que com certeza eu vou adorar e vou buscar muito na Midas, mesmo que eu não esteja preparado, a gente nunca está 100% preparado, eu compartilho do que vocês falam nos discursos, mas de novo na fome, quando a gente quer, a gente vai buscar o que precisa para ser um gestor, para gerenciar muito bem uma unidade, para mim abrir a minha própria unidade e ser teu sócio, então esse é o meu objetivo. Agradeço imensamente a participação de vocês. Acho que foi um papo super legal, super esclarecedor. É muito diferente de gestores falarem sobre a carreira. Traz a visão de vocês realmente para o negócio. E para quem assistiu, eu agradeço a participação. Eu acho que foi bem enriquecedor para vocês entenderem como funciona. Eu estive aqui com Fábio André Martini, Luiz Felipe Rodrigues Camargo dos Santos e tive também com o Matheus Sabatti, eu sou o Gabriel Eisner. Espero que vocês tenham aproveitado mais esse Midascast. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado.